Para este trabalho, nós vamos começar cortando jeans. Eu fui em uma loja e comprei um pedaço de retalho de jeans com lycra. Então, eu vou cortar os triângulos nesta posição, acompanhando aqui a lycra. Vamos para as medidas, então. Cortei os dois triângulos. Cortei os dois triângulos, acompanhando a lycra, os dois. Agora, nós vamos para a máquina de costura para fazer toda a volta em zigue-zague na linha azul marinho. Vamos para a máquina. Feito o zigue-zague para evitar que a peça desfie, agora nós vamos voltar para a máquina para fazer o arremate. Fiz o arremate das duas peças, passei na máquina com o ponto reto. Agora, nós vamos fazer o caseado nas duas peças. Primeira coisa, eu vou marcar aqui com uma bolinha os 4 cantos da minha peça. Os 4 cantos da minha peça. Depois disso, eu venho com a régua e eu vou medir aqui a cada 1 centímetro, eu vou fazer outra bolinha. Então, eu tenho aqui, depois de 1 centímetro, eu faço outra bolinha. Depois de 1 centímetro, eu faço outra bolinha. Então, a cada 1 centímetro, eu vou fazer uma bolinha. Eu já fiz em toda esta peça, as bolinhas, a caneta, olha. Então, a cada 1 centímetro, eu vou fazer as bolinhas, a caneta, porque será o meu ponto de referência para o meu caseado. Eu tenho que prestar atenção se nas minhas duas peças a quantidade de bolinhas será a mesma. Então, eu tenho aqui 12 bolinhas, contando desde a primeira. Eu tenho, terminando aqui na última, eu tenho 12 bolinhas aqui, eu vou ter 12 bolinhas também aqui. Aqui eu tenho 33 bolinhas, contando desde aqui a primeira até aqui a última do canto. Eu tenho 33 bolinhas. Do outro lado, a mesma coisa, 33 bolinhas, e aqui 3 bolinhas. E na minha outra peça, eu tenho a mesma quantidade de bolinhas para não dar defeito no final. Vamos agora começar o caseado. Aonde eu tenho a marcação da minha bolinha, eu vou vir com a minha agulha de tapeçaria, que é a agulha grossa, e vou fazer aqui o furo, para ficar mais fácil a hora que eu for colocar a minha agulha de crochê, beirando aqui o final aqui da minha costura. Então, vou fazer furo por furo agora. Dessa forma, ficou aqui já marcado do lado direito todos os furos da minha peça para o caseado. Eu vou usar a agulha de crochê número 3, e vou usar aqui a prisma da círculo. Como eu vou usar a parte de baixo vermelha com esta parte de cima aqui, eu vou usar aqui o fio prisma, mas eu vou começar utilizando aqui o fio de fora. Não vou pegar o de dentro, eu vou pegar aqui o fio de fora. Vou começar com o fio de fora.
Eu tenho a parte de baixo aqui, a maior do meu triângulo. Eu vou começar no último ponto desta parte. Então, eu vou virar aqui para cima o meu trabalho, porque eu vou começar aqui na curva. Vou introduzir a minha agulha aqui no buraco da curva e vou subir aqui o meu fio até o tamanho do meu arremate. E eu vou fazer o ponto baixo. Então, eu faço um ponto baixo, 2 pontos baixos, aqui no final da parte maior do meu triângulo. Agora, eu faço uma correntinha de separação, vou virar aqui o meu trabalho na parte maior do triângulo, e eu vou fazer aqui mais 2 pontos baixos. 1, 2. Então, em todas as curvas, é desta forma que nós vamos trabalhar. 2 pontos baixos, uma correntinha de separação e 2 pontos baixos. Feita a curva, agora eu vou fazer 1, 2 correntinhas de separação, venho para a minha próxima marcação, vou introduzir a minha agulha aqui e vou fazer um outro ponto baixo, que é o meu caseado. Levanto um pouco aqui o meu fio e eu faço outro ponto baixo. Outro ponto baixo. Novamente, 1, 2 correntinhas de separação, venho aqui para o próximo, introduzo minha agulha e faço aqui, subo um pouco aqui o meu fio e faço outro ponto baixo. Então, é desta forma que eu vou trabalhar aqui o caseado da minha peça. A curva, com 2 pontos, uma correntinha, 2 pontos, e são 2 correntinhas de separação entre os pontos baixos que nos servem aqui como caseado da peça. Vou fazer assim por toda a volta. Por toda a volta. Chegando aqui, eu vou fazer aqui na curva a mesma coisa que eu fiz aqui na curva. 2 correntinhas, começo 2 pontos. Saio daqui da curva, fiz os 2 pontos baixos, saio com 2 correntinhas. Vamos lá, então, fazer toda a volta aqui da nossa peça. Cheguei aqui no final, fiz 2 correntinhas, vou introduzir a minha agulha aqui entre os 2 pontos baixos que eu fiz no início da carreira e vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Fechei com um ponto baixíssimo. Vou fazer mais um ponto baixíssimo para posicionar aqui a minha agulha dentro do vão aqui do lequinho que se formou. Posicionei aqui dentro. Agora, eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto. E vou fazer mais um ponto alto aqui dentro do lequinho. Dois pontos altos. Uma correntinha e mais 2 pontos altos aqui dentro do lequinho. 1, 2. Tenho outro lequinho sobre o lequinho. Agora, eu vou fazer dentro das correntinhas, passando por baixo das correntinhas. 1, 2 pontos altos nas correntinhas. 2 pontos altos. E em cima do ponto baixo, eu faço um ponto alto.
desse jeito. Novamente, aqui por baixo das correntinhas, 1, 2 pontos altos. Em cima do ponto baixo, eu faço um ponto alto. Então, é assim que eu vou trabalhar aqui por toda a lateral, e nós vamos nos encontrar aqui na curva. Vamos lá, então. Cheguei aqui no canto, vou fazer aqui dentro 2 pontos altos. 1, 2, que pertencem ainda aqui à lateral. Agora, eu já vou fazer aqui mais 2 pontos altos, mas eu vou fazer metade de um ponto alto, outra metade de um ponto alto. Assim, se torna uma diminuição. Então, eu faço 2 pontos altos, uma diminuição. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Metade de um ponto alto, metade de um ponto alto, metade de um ponto alto. E fecho tudo junto. Aqui eu faço um ponto alto. Fiz o ponto alto sobre o ponto baixo. Agora, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Metade de um ponto alto, metade de um ponto alto, e fecho todos juntos. Agora, eu vou fazer uma, 2 correntinhas. Viro o meu trabalho. Aqui no ponto seguinte, eu faço um ponto baixo. E no próximo também, um ponto baixo. Agora, eu vou fazer 50 correntinhas. 1, 2, 3, 50 correntinhas. Fiz 50 correntinhas, agora eu vou pular 1, 2, 3, e na quarta correntinha eu vou começar os meus pontos altos. Então, eu vou voltar correntinha por correntinha, fazendo pontos altos. Próxima correntinha, introduzo a minha agulha e faço aqui o ponto alto. Correntinha por correntinha. Eu vou voltando todas elas, fazendo pontos altos. Próxima, ponto alto. Até o final. Terminei as correntinhas, vou deixar este lado aqui para frente, o lado direito das correntinhas, vou ficar com o lado direito da minha peça, e aqui no cantinho, aonde eu fiz as 2 correntinhas, eu vou introduzir a minha agulha e vou fazer um ponto baixíssimo. Assim, eu prendi aqui a parte de trás da amarração do meu biquíni. E eu volto aqui fazendo os pontos. Então, os próximos pontos são esses daqui, que aqui dentro da curva, que são metade de um ponto alto, metade de um ponto alto, e fecha os 2 juntos, exatamente como aqui. E agora, os 2 pontos altos. 1, 2. Como foi feito aqui, deste lado. Agora, eu vou voltar aqui a fazer do mesmo jeito que eu fiz ali do outro lado. 1, 2 pontos no vão e
um ponto alto em cima do ponto baixo. Assim eu vou fazer por toda a lateral aqui do meu trabalho. Nós nos encontramos mais pra frente. Cheguei na curva, fiz aqui os 2 pontos dentro da correntinha e dentro aqui do lequinho eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz ali na outra curva, que são 2 pontos altos, uma correntinha, e 2 pontos altos. 2. Agora aqui, eu vou direto aqui para as correntinhas, fazendo 2 pontos altos. Então, eu vou fazer da mesma forma que eu já venho fazendo, até aqui o final. Cheguei aqui no final, e aqui entre um ponto, as correntinhas e o ponto alto, eu introduzo a minha agulha aqui e faço um ponto baixíssimo. Faço mais um ponto baixíssimo aqui dentro do lequinho para posicionar aqui dentro o meu fio. Faço 1, 2, 3 correntinhas e viro o meu trabalho aqui do outro lado, tá? Agora, eu vou começar a fazer pontos altos com alguns intervalos, alguns quadradinhos. Então, eu tô aqui, eu venho aqui no primeiro ponto, eu faço um ponto alto. Então, aqui eu fiquei com as correntinhas e mais o ponto alto. Agora, eu vou fazer 1, 2 correntinhas e vou pular 1, 2 pontos. Faço outro ponto alto. Vou fazer 1, 2 correntinhas, vou pular 1, 2 pontos, no terceiro eu faço um ponto alto. E assim eu vou fazendo 2 correntinhas pulando 2 pontos, quase aqui até o final. Aqui nós vamos nos encontrar novamente. Fiz então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 quadradinhos vazados. E aqui eu faço um ponto e mais um ponto. Então, eu tenho 2 pontos altos lá no começo e 2 pontos altos aqui no final. Agora, eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas, vou virar o meu trabalho e vou fazer aqui, no segundo ponto alto, um ponto alto. Então, eu tenho 2 pontos altos aqui. Agora, aqui dentro do vão, eu faço 1, 2 pontos altos. Em cima do ponto alto, um ponto alto. Então, é assim que nós vamos fazendo. 2 pontos altos dentro do vão e um ponto alto em cima do ponto alto. Cheguei no final, vou fazer um ponto alto sobre o ponto alto. E vou fazer um ponto alto aqui nas correntinhas. Agora, eu vou fazer 85 correntinhas. 1,
2, 3, 85 correntinhas. Fiz as 85 correntinhas. Agora eu vou contar 1, 2, 3. E no quarto ponto alto, eu vou começar a voltar com pontos altos. Na quarta correntinha, eu coloco a minha agulha e começo a voltar com pontos altos, correntinha a correntinha. Então, em cada uma delas, eu faço um ponto alto. Fiz os pontos nas correntinhas e agora aqui na frente eu vou prender aqui o meu ponto aqui nessa última laçada aqui do ponto alto. Nesta última laçadinha eu faço um ponto baixíssimo para prender. Desse jeito. Agora, nós vamos para o acabamento. Então, eu vou trabalhar aqui por toda a lateral aqui, da seguinte forma. Vou fazer 1, 2, 3 correntinhas, uma laçada na agulha. Aqui onde comecei aqui as correntinhas nessa laçada, eu introduzo a minha agulha e aqui eu faço um ponto alto. Um ponto alto. Eu vou pular aqui, olha, aonde eu fiz os pontos vazados, e eu vou prender aqui neste ponto da carreira de pontos altos, beirando aqui o meu jeans com um ponto baixo. Então, eu fico com esse acabamento aqui. Agora, eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Aqui aonde eu comecei as correntinhas, nessas duas laçadinhas, eu pego as duas laçadinhas e eu faço um ponto alto. Pulo aqui 1, 2 pontos e prendo com um ponto baixo no terceiro ponto. Novamente, 1, 2, 3 correntinhas. Aqui onde eu comecei as correntinhas, nessas duas laçadas, eu coloco aqui a minha agulha e faço aqui outro ponto alto. As duas primeiras ondinhas eu fiz e eu pulei aqui 2 pontos. Essa pula esta carreira e esta pula 2 pontos. A partir da terceira ondinha, essa é a terceira, olha, tem 1, 2, essa é a terceira. Eu vou pular 1, 2, 3 pontos. E eu vou prender no quarto ponto. Então, a partir de agora, cada ondinha que eu fizer até o final, eu vou pular 3 pontos aqui na minha base. Então, pego minhas duas laçadas, faço ponto alto e eu pulo 1, 2, 3. No quarto, eu fecho com um ponto baixo, tá? Então, a partir da terceira, eu pulo 3 correntinhas de base. Eu vou fazer assim por toda a lateral até chegar aqui. Fiz aqui toda a lateral e cheguei aqui no final, onde tem a tira para amarrar nas costas. Aqui eu vou começar, então, a fazer os pontos baixíssimos. Então, eu entro aqui no meu primeiro ponto e faço um ponto baixíssimo. Próximo ponto, ponto baixíssimo. O ponto baixíssimo serve para segurar aqui, não deixar esticar o nosso trabalho. Então, eu vou entrando aqui laçada, laçada, e eu vou fazendo aqui
os pontos baixíssimos, laçada a laçada. Então, agora, nós vamos nos encontrar aqui na ponta dessa tira. Vamos por toda ela, fazendo aqui os pontos baixíssimos. Vim fazendo aqui o ponto baixíssimo, cheguei aqui na minha curva, aqui dentro do último ponto aqui, das 3 correntinhas, eu vou fazer 3 pontos baixos. 1, 2, 3 pontos baixos. Agora, eu volto todo este meu fio, esta minha tira aqui, em pontos baixíssimos, até o final. Cheguei aqui no último ponto baixíssimo, aqui eu faço mais um, 2, 3, para prender bem aqui, para segurar bem. Agora, eu vou fazer novamente o que eu vim fazendo do outro lado. 1, 2, 3 correntinhas. Na base aqui, da primeira correntinha aqui, na primeira correntinha, eu faço um ponto alto. Um ponto alto. Pulo 1, 2, 3, e na quarta, eu faço um ponto baixo. Então, eu vou fazer assim, pulando 3 correntinhas até aqui, quase o final. Então, aqui a gente vai se encontrar. Cheguei aqui na curva, e agora eu vou prender a minha ondinha aqui neste ponto onde foi feito o primeiro ponto da carreira vazada. Então, eu prendo aqui com um ponto baixo. Ficou preso aqui. Agora, vamos fazer a outra ondinha. 1, 2, 3 correntinhas, e aqui eu faço o ponto alto, né? Ponto alto. Fiz mais uma ondinha. Esta eu vou prender aqui no ponto da carreira do vazado, olha. Neste ponto aqui, com um ponto baixo. Certo? Mais uma ondinha, então. 1, 2, 3. Faço aqui o ponto alto. E prendo aqui no primeiro ponto aqui das correntinhas iniciais. Faço aqui o meu ponto baixo. Tenho aqui, então, a minha alça, aqui a parte do meio do meu biquíni, e agora eu vou aqui finalizar essa parte central aqui do meu biquíni. Prendi, então, com ponto baixo, e agora eu vou fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fiz os 6 pontos baixos, agora eu faço mais um aqui, e daqui eu já faço as 1, 2, 3 correntinhas para formar aqui a nossa ondinha. Então, eu pego aqui na frente e aqui eu já formo mais uma ondinha. Pulo 1, 2, 3, no quarto eu prendo com ponto baixo. E assim eu vou fazer as ondinhas até aqui a gente se encontra.
Aqui na minha última ondinha, eu fiquei somente com 2 pontos aqui, eu prendo, então, no terceiro ponto. Isto antes de começar a alça, porque a alça nós vamos fazer em pontos baixíssimos. Então, já venho aqui na primeira laçada e faço ponto baixíssimo. Próxima laçada, ponto baixíssimo. Então, eu vou passar por toda a volta da minha alça em pontos baixíssimos, por toda, então, a volta aqui da minha alça. Quando eu chegar aqui na curva, eu faço 3 pontos baixos e continuo aqui com os pontos baixíssimos. Cheguei aqui no final, vou passar agora a minha agulha por baixo aqui, da onde eu fiz a minha primeira ondinha, por baixo aqui, e vou fazer um ponto baixíssimo. Depois do ponto baixíssimo, eu faço uma correntinha, tá vendo? Fica bem aqui na frente, ó. Uma correntinha e corto meu fio. Puxo. Vou colocar na minha agulha de tapeçaria esses fios aqui e vou arrematar aqui por trás. Então, a primeira parte já está pronta. Aqui é a parte central, vem a outra parte agora aqui. A alça, todo o corpo e a parte de trás, aonde amarra. Vamos dar início, então, à próxima parte. Para a outra parte, eu vou começar neste canto aqui, entre o comprimento e a base maior do triângulo. Então, é aqui que a gente vai começar. Começo, então, fazendo os 2 pontos baixos para o caseado, subindo aqui até o comprimento, faço 1, 2 pontos para 2 pontos baixos para o caseado, aqui em cima. Uma correntinha, que é a curva, e agora eu venho para a base do triângulo. Aqui eu vou fazer mais 2 pontos baixos do caseado. 1, 2. Uma, 2 correntinhas de espaçamento e eu passo para o próximo buraco aqui nosso do caseado. Então, eu subo aqui e faço mais um ponto. Então, do mesmo jeito que eu trabalhei o caseado desta parte, eu vou trabalhar o caseado nesta parte aqui. Vamos lá, então. Então, é do comprimento para a base maior do triângulo. Fechei com um ponto baixíssimo entre os 2 pontos. Faço mais um ponto baixíssimo aqui no meio para posicionar o meu fio. Agora, eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas, um ponto alto, um ponto alto, uma correntinha e mais 2 pontos altos aqui dentro do vão. Exatamente do mesmo jeito que eu fiz
do outro lado. Faço um lequinho dentro do lequinho. Agora, aqui, eu começo a fazer 1, 2 pontos aqui embaixo das correntinhas e um ponto em cima do ponto baixo. Então, é desta forma que nós vamos trabalhar aqui por toda a volta, do mesmo jeito que foi feito aqui na outra parte. Vamos lá, então? Cheguei aqui no canto do meu triângulo, a parte menor do meu triângulo, e eu vou fazer exatamente como eu fiz aqui, que são 2 pontos na curva, uma diminuição. Agora, eu venho pra cá, faço uma diminuição, um ponto aqui no meio e uma diminuição. As diminuições são metade de um ponto alto, metade de um ponto alto, fecha junto. Um ponto alto, metade de um ponto alto, metade de um ponto alto, fecha junto. Agora, eu viro meu trabalho e eu faço aqueles 3 pontos baixos do mesmo jeito que foi feito do outro lado, né? 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Feitos, agora eu vou fazer as 50 correntinhas. Feitas as correntinhas, pulo 3, no quarto eu já começo a fazer os pontos altos e volto ponto sobre ponto, em cada correntinha, pontos altos, também exatamente do jeito que a gente fez do outro lado. Fiz os pontos altos até o final das correntinhas, coloquei o lado direito dos pontos com o lado direito do meu trabalho. Prendi com um ponto baixíssimo aqui, aonde eu fiz aquelas correntinhas. No começo ali da minha carreira de pontos baixos. Agora, eu vou direto aqui para o vão, e aqui dentro eu faço metade de um ponto alto, metade de um ponto alto, e fecho tudo junto. Agora, aqui eu faço mais 2 pontos altos normalmente. 1, 2. Exatamente do jeito como já foi feito nos 2 trabalhos e como foi feito aqui do outro lado aqui da peça. Sigo, então, fazendo os pontos altos até chegar aqui no final da carreira. Cheguei aqui no final, então, eu vou fechar aqui entre os 2 pontos aqui, vou introduzir aqui a minha agulha e vou fechar com o ponto baixíssimo, do mesmo jeito que eu já fiz. E introduzo a minha agulha aqui no meio do lequinho e eu faço também um ponto baixíssimo para posicionar aqui o meu fio. Agora, eu faço 1, 2, 3 correntinhas. Fiz as 3 correntinhas. Agora, no próximo ponto, eu faço um ponto alto. Faço 1, 2 correntinhas de separação. E agora, eu entro naquele processo de pular 2 pontos e no próximo eu faço um ponto alto. Que é aquela carreira de pontos vazados. Igual esta que foi feita aqui. Então, é esta parte agora que nós vamos fazer. Cheguei no final, fiz os 2 pontos altos e subi 3 correntinhas. Viro aqui o meu trabalho e do mesmo jeito que eu fiz na outra parte, aonde for ponto alto, eu faço ponto alto. E aonde for as 2 correntinhas, eu faço 2 pontos altos. 1, 2 pontos altos. Cheguei aqui no final da carreira de pontos altos, e agora aqui nesta parte nós vamos fazer uma coisinha diferente
da primeira parte. Eu vou entrar aqui no meu ponto alto e vou fazer um ponto baixíssimo. Eu entro aqui entre as duas carreiras, olha, a carreira de ponto alto e a carreira vazada. Vou entrar aqui nesta laçadinha entre as duas carreiras. E aqui eu vou fazer outro ponto baixíssimo. Vou posicionar aqui o meu trabalho. A partir daqui que eu vou começar a fazer as 85 correntinhas. 1, 2, 3, 85 correntinhas, igual foi feito aqui. Cheguei no final, pulo 3 correntinhas e na quarta eu começo a voltar com os pontos altos. Então, a partir de agora, nós vamos fazer as 85 correntinhas e voltar com os pontos altos. Nós nos encontramos aqui no final. Terminei de fazer os pontos altos, vou virar o meu trabalho aqui para o lado direito e aqui na pontinha das 3 correntinhas, eu vou fechar com um ponto baixíssimo. Terminei aqui, eu venho do outro lado, aqui tá minha agulha. Venho do outro lado e vou marcar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No sexto ponto, eu vou pôr o meu marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, agora eu vou indo fazendo as ondinhas. Começo as minhas ondinhas aqui. E eu tenho que terminar aqui, tá? Do mesmo jeito que a gente fez aqui. Então, eu venho fazendo as ondinhas até chegar aqui. Aqui será o meu último ponto baixo das ondinhas. Eu pulei 3 pontos e prendi com ponto baixo. Deu certinho aqui. Agora, eu vou tirar o meu marcador e vou começar a prender o meu biquíni. Agora, eu vou fazer os pontos baixos junto com os pontos baixos da outra parte. Então, eu ponho o meu fio aqui para trás dos dois, encosto aqui um no outro. Então, eu vou enfiar a minha agulha aqui na minha parte para fazer o ponto baixo no primeiro ponto. E eu, pelo avesso da outra parte, eu também coloco no primeiro intervalo dele aqui do ponto baixo, olha. Esse é o primeiro ponto baixo da outra parte que está do avesso. Coloco a minha agulha aqui. E agora, eu faço o ponto baixo com os dois juntos, olha. Eu venho com o meu fio, atravesso os 2 pontos e aqui eu fecho o ponto baixo. Então, é assim que eu vou fazendo pelos 6 pontos. Venho aqui novamente, introduzo a minha agulha aqui, pego o próximo ponto da outra parte, também coloco a minha agulha, passo o fio pelos 2 pontos e fecho aqui em cima. Então, eu já fiz 2 pontos, vou fazer aqui mais 4. Prendi, então, aqui as 2 partes da frente. Prendi aqui, eu tenho ainda o ponto das correntinhas. Introduzo aqui no ponto das correntinhas. E aqui eu faço um ponto baixo. Fiz o ponto baixo, faço 1, 2, 3 correntinhas e a partir daqui eu começo a fazer as minhas ondinhas, tá? Então, a primeira ondinha, nós vamos fechar aqui nesse intervalo, igual foi feito aqui, olha. Entre o ponto alto e aonde tem o ponto vazado,
eu prendo uma ondinha. A próxima é presa aqui dos próximos pontos altos. A próxima aqui, aí a gente vai pulando 3 correntinhas de base e vai prendendo. É desta forma que nós vamos fazer por todo o outro lado. Fiz, então, as minhas ondinhas deste lado, cheguei aqui no final. Aqui eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz do outro lado. Agora, eu começo a fazer aqui os pontos baixíssimos, cheguei aqui na pontinha 3 pontos baixos e volto com um ponto baixíssimo. Chegou aqui, eu começo a fazer as ondinhas e venho aqui até o começo da alça. Cheguei na alça, começo a fazer os pontos baixíssimos, dando a volta até chegar aqui. Vamos lá, então, finalizar com as ondinhas e o ponto baixíssimo. Cheguei no final, fiz o meu último ponto baixíssimo, faço uma correntinha, corto aqui o meu fio, puxo o meu fio. Agora, eu com a agulha de tapeçaria, vou colocar os meus fios na agulha de tapeçaria e vou arrematar todos os meus fios por trás do meu trabalho. E assim, nós finalizamos o nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado e até mais!